Quais são os tipos de autossabotagem mais comuns que existem? Antes da gente entrar nesse tópico, eu quero só esclarecer o que significa autossabotagem. Autossabotagem é um padrão onde nós mesmos nos tornamos as pessoas que entram no seu próprio caminho. Então, a autossabotagem é a forma que você tem de agir contra você mesmo, pensando, sentindo ou fazendo alguma coisa que atrapalhe a sua estratégia. Então, sempre que a gente fala de autossabotagem, a gente não está falando de um fator externo agindo contra a nossa própria estratégia. A gente está falando de algo que acontece com a gente, que leva à dificuldade de crescer, de melhorar, de atingir os nossos resultados. Normalmente, a autossabotagem tem a ver com algo que a gente pensa, com algo que a gente sente ou algo que a gente faz. Então, eu separei para você aqui 7 tipos de padrão de autossabotagem que vão te ajudar a identificar se isso existe ou não na sua vida para que você possa fazer os ajustes necessários. E o primeiro tipo de autossabotagem que a gente encontra é a vitimização. Normalmente, a pessoa que tem a vitimização, ela encontra explicação, justificativa para aquilo que normalmente está dando errado na sua vida. Então, são pessoas que sempre têm uma explicação para o seu sofrimento, para a sua perda, para o seu insucesso. E qual é o motivo de fazerem isso? Elas se colocam como vítimas para obterem atenção ou obterem algum tipo de cuidado especial ou alguma gratificação. Então, a vítima, ela normalmente está numa posição de reatividade. Qual é o grande boicote nesse padrão? Você não ser protagonista. Então, você se coloca como vítima, você se coloca numa posição de fragilidade para receber atenção, para receber carinho, mas você não está nessa posição de ser dona, ser dono da sua estratégia, estar à frente da sua história. Então, você fica o tempo inteiro esperando que alguém venha te resgatar, que alguém venha cuidar de você, que alguém resolva o seu problema, tá? Então, pensa aí. Esse é um padrão que você costuma usar na sua vida? O segundo padrão de autossabotagem é a negação. Então, nesse padrão de autossabotagem, o indivíduo, a pessoa, ela não quer entrar em contato com uma dificuldade ou com as suas necessidades ou com aquilo que pode lhe fazer mal para evitar experimentar algum tipo de dor. Então, eu nego que alguma coisa deu errado, eu nego que existe um problema na minha vida, eu nego que eu tenho um defeito, eu nego que existe uma situação para a qual eu preciso tomar uma decisão. Então, eu negligencio uma parte da minha história, esperando que, com o tempo, isso se resolva, ou que de alguma outra forma, que não com a minha ação, isso venha a ter um desfecho positivo. Então, normalmente, a pessoa que nega um fato negativo está apenas postergando essa entrada em ação. E isso acaba piorando aquilo que já não está bom. Então, quanto mais eu nego, no intuito de me proteger, mais eu me afasto da solução desse problema. Terceiro padrão. O terceiro padrão de autossabotagem são os exageros, tá? A falta de equilíbrio, que nos leva à falta de consciência. Então, os exageros, a coisa de você falar muito, ou você se entregar muito, ou você comer muito. Então, tudo que acontece, todos os padrões de comportamento que acontecem em exagero, acontecem para compensar uma falta. Então, eu como muito no intuito de diminuir a minha ansiedade. Eu falo muito no intuito de não me sentir ouvida, ou não sentir que eu estou conseguindo me expressar com qualidade. Então,
Toda pessoa que comete um exagero, ela normalmente está passando do limite do que é saudável, do que é equilibrado, ou do que seria viável, recomendado na sua vida. Então, eu acho que todos nós temos padrões de exageros, de falta de consciência, e entender que esse é um padrão de autossabotagem é o ponto de partida para a gente ter consciência disso, para a gente estar ligado, para a gente não permitir que os exageros continuem nos privando dos aprendizados e das experiências que deveriam acontecer. Quarto padrão. O quarto padrão é o padrão de culpa. E a pessoa que tem esse padrão de autossabotagem, ela está o tempo inteiro sentindo culpa e ela evita que os outros apontem o dedo na sua cara, tá? Então, ela entra num ciclo de autocobrança gigantesco. A pessoa que sente muita culpa, ela acaba trazendo uma sobrecarga muito maior do que seria necessário. Então, a pessoa se culpa por algo que de repente aconteceu, um erro que é inevitável, e ela transforma aquilo em algo tão grande que impede que ela continue tentando, dê o próximo passo. Então, ela é puxada para o seu passado e ela não se sente livre para seguir em frente. É óbvio que o excesso de culpa, a culpa constante, consome a nossa energia e faz com que a gente se sinta enfraquecido. O quinto padrão de autossabotagem, esse é um velho conhecido nosso, e eu acho que todo ser humano, em menor ou em maior grau, ele experimenta esse padrão, que é a procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é simplesmente você deixar para depois aquilo que você poderia fazer agora. Significa adiar uma tarefa, adiar uma decisão que você sabe que deveria acontecer no momento. Então, o procrastinador, ele está sempre deixando para depois algumas tarefas que realmente são úteis. Então, funciona como um mecanismo de defesa. Diante de uma situação, por exemplo, de medo, de incapacidade, tá? A procrastinação nada mais é que uma situação onde nós evitamos o estresse. Então, normalmente você adia aquilo que você não quer fazer, aquilo que de alguma forma vai te trazer um nível de estresse. Mas é importante a gente entender que na vida adulta, todos nós precisamos lidar com estresse. Todos nós precisamos lidar com aquilo que é desconhecido. E em menor ou em maior grau, a gente precisa enfrentar aquilo que a gente ainda não domina. Então, procrastinar significa apenas você deixar para daqui a pouco uma coisa que você sabe que vai adiar o seu resultado, tá? Então, se você tem mania de empurrar com a barriga, se você tem mania de deixar para depois aquilo que você sabe que precisa ser feito, presta atenção, reflete sobre isso, respira fundo e entre em ação. Uma forma excelente de você parar de procrastinar é você dar um passinho por vez. Faz aquela grande tarefa ser transformada em pequenas tarefas que não vão te oferecer um estresse tão grande, não vão te dar uma sensação de incapacidade tão grande a ponto de te fragilizar. E o nosso sexto padrão, ele tem a ver justamente com as nossas emoções, que é o medo, tá? O medo, assim como a fé, é um sentimento que nos coloca em movimento ou em paralisia, tá? Eu não acredito que existem emoções que sejam boas ou ruins.
É claro que existem emoções positivas ou negativas, mas de certa forma, toda e qualquer emoção serve como uma bússola que faz a gente se conhecer melhor, que aponta o que está acontecendo dentro da gente. Então, veja, o medo, numa proporção saudável, é bom. Por quê? Porque faz com que a gente se proteja, evita que a gente assuma riscos desnecessários. Mas, quando ele existe em excesso e ele paralisa a gente, ele impede que a gente conheça aquilo que a gente deseja, impede que a gente cresça para experimentar novas paisagens, para ter novas experiências. Então, o processo de autossabotagem ligado ao medo é o tipo de emoção que a gente alimenta, que muitas vezes não faz sentido, mas que naturalmente você arruma uma justificativa para alimentar e se manter onde você está. Assim, você tem uma bela explicação para os outros ou apenas para você para continuar na sua zona de conforto. E o último padrão de autossabotagem, o sétimo padrão, que é a inconstância ou a falta de consistência. A pessoa que não tem consistência ou que é inconstante, ela tem a mania de começar as coisas e não terminar. Então ela sai abrindo um monte de porta, mas ela não vai até o fim. E isso normalmente acontece porque ou ela enche o saco, ou porque ela, sabe, cai na rotina, porque ela entra no marasmo, ela quer vivenciar sempre coisas novas, ou porque ela simplesmente não quer correr o risco de não ser capaz de concluir os ciclos. Então, existem aquelas pessoas que abandonam os projetos porque querem vivenciar algo novo, porque se cansaram daquilo, e existem as pessoas que não finalizam os processos porque elas se sentem, de repente, incapazes de fazerem isso. Então, para não fracassarem, elas simplesmente abandonam aquele projeto, porque aí elas não têm que lidar com aquela sensação de que elas não foram pessoas que cruzaram a linha de chegada, entende? Então, ao invés de correr o risco de vivenciar o sucesso ou o fracasso, elas simplesmente recuam, entende? Normalmente, os processos de autossabotagem são processos onde a intenção é muito boa. A intenção do seu subconsciente é sempre te proteger, é sempre te manter na sua zona de segurança, que a gente também conhece como zona de conforto. Na nossa zona de segurança, a gente conhece as coisas, a gente conhece os riscos. Mesmo muitas vezes não estando satisfeitos, é melhor ficar onde a gente está do que dar um passo e arriscar vivenciar aquilo que a gente não quer vivenciar. Bom, conhecer esses 7 padrões de autossabotagem te leva agora a refletir sobre cada um deles e também se dar conta sobre qual deles você pode começar a mudar, a melhorar a partir de agora. É uma questão de você refletir sobre a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das suas emoções e os comportamentos que hoje têm te aproximado dos seus objetivos ou, infelizmente, te afastado deles. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora, é hora de você se inscrever aqui, porque eu estou preparando muito conteúdo, não só sobre autossabotagem, como também sobre conflitos internos, procrastinação e tudo que pode te impedir alcançar os resultados que você deseja. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui para mim, que esse feedback seu é super importante. E se você deseja me sugerir um tema para os nossos próximos vídeos, sinta-se mais que bem-vinda, mais que bem-vindo a fazer isso usando aqui o espaço de comentários, tá bom? Ó, te vejo em breve num dos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e até lá!